esse tempo para que a gente falasse um pouco sobre isso, do que nós ouvimos aqui. A responsabilidade que nós temos dentro do contexto da família sobre a disciplina, sobre nós aprendermos que a disciplina não é um mal, mas é um bem necessário para a gente entender os nossos papéis. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2, o versículo é o versículo 12. Amém? Aqueles que puderem, fique de pé no seu lugar. É um pequeno versículo. 1 Samuel 2,12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Baixe sua cabeça. Ó Pai, tua palavra, fala conosco. Assim como o Senhor falou comigo, tenha a liberdade de falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, a família de Eli, todos nós conhecemos. A família de Eli é de uma família sacerdotal. É uma família que vem de Arão. E essa é a função da família de Eli, junto da família de Arão, que era responsável pelos sacrifícios e do sacerdócio do povo. A família de Eli, então, era uma família tradicional que trazia um conceito disciplinar sacerdotal de geração em geração. Mas esse texto me chama a atenção. O versículo aí diz algo pesado. Porque esses dois aí, que são os filhos de Eli, e nós conhecemos os filhos de Eli, porque eles são chamados aqui com muito pesar de filhos de Belial. Agora, talvez você não sabe o que significa para nós, talvez o contexto Belial não faz tanto sentido, né? Mas, meus queridos, se você vê essa expressão lá em 2 Coríntios 6,15, fala que essa expressão Belial é sinônimo de Satanás. Filhos do demônio. Agora, imagina comigo, né, uns filhos de uma geração sacerdotal, que é para entrar na presença do Senhor, representando a mim e a você, serem considerados filhos de Satanás? É extremamente o contrário do que nós podemos ver. Depois você em casa, leia esse capítulo. Você vai ver o que os filhos de Eli fizeram. Eles tinham a responsabilidade de santidade, de entrar no Santo dos Santos, mas eles corromperam o Santo dos Santos. Eles pegaram as ofertas que eram para ser levadas, eles comiam das ofertas. Eles ainda agiam com tamanha sem vergonhice, assim eu posso chamar, porque eles assediavam as mulheres que iam fazer os sacrifícios. Ao ponto, meu querido, que Deus traz um decreto para aquela família. E eu quero rapidamente trabalhar esses 3 pontos. Porque a família de Eli pode ser a nossa família. Dentro do contexto disciplinar, porque a família de Eli, ela não está sozinha. Se você pegar as famílias das histórias aí do Antigo Testamento, você vai lembrar de Adão. Adão teve Caim. Isaac teve Esaú. Davi teve quem? Absalão. Ezequias teve Manassés. A pergunta é: por que isso acontece? Por que pessoas e famílias que são consagradas ao Senhor, nós que consagramos os nossos filhos ao Senhor, que nós empenhamos em endireitar o caminho do Senhor, o que acontece para que isso? Porque, meu querido, também dentro do nosso contexto novo, talvez o que mais a gente conheça dentro do característica da psicologia e da psicanálise é Nietzsche.
E se você não sabe, Nietzsche tinha um avô pastor presbiteriano. A mãe de Nietzsche era cristã. E ele era o maior, pode assim ser julgado, o maior dos ateus. Meu querido, o que nós precisamos aprender? A primeira coisa é que para a gente ter uma disciplina exemplar, a gente não pode negociar o ver. Porque muitas das vezes nós fechamos nossos olhos para aquilo que está acontecendo na nossa casa. Primeira coisa que o texto diz aí, do versículo 22 a 24, 1 Samuel 2, 22 a 24, diz assim: Eli já era bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, e por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço o respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se está espalhando entre o povo do Senhor. Meu querido, aqui é Eli falando que o povo estava falando dos filhos dele. Eli falando que ele não estava ouvindo, não era fofoca de um irmão ou de outro. Está falando de alguém que não queria o bem dos filhos dele, não, era de um povo que dependia dos filhos dele e dele para levar o sacrifício. E está falando assim: olha, os seus filhos estão sendo considerados filhos de Belial. Do que adianta, meu querido, ser temente a Deus se a gente oculta os pecados dos nossos filhos? O texto bíblico está falando que Eli tinha conhecimento dos pecados dos seus filhos, mas a advertência do Eli foi frouxa. Não é bom o que eu estou ouvindo. Ao contrário, como sacerdote, ele tinha autoridade sobre os filhos e tirar os filhos da função que eles tinham. A autoridade de disciplinar, a autoridade de colocar limite no celular, a autoridade de colocar limite até a hora que chega em casa. Eu vivenciei isso. Não é porque eu tinha 18, 19 anos, mas tinha limite. Falei assim: enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Essa é a autoridade e disciplina que nós precisamos ter, meu querido. Ofni e Finéias, que nome abençoado. Se você quiser colocar o nome dos seus filhos, está aí, ó. Ofni e Finéias não tinham respeito nenhum pelas posições. Meu querido, e aí a gente precisa se atentar para isso, porque muitos falham em ensinar a palavra do Senhor. Nós aprendemos semana passada de que a herança familiar é importante, que a mãe Eunice e a avó Lloyd ensinaram Timóteo nas Sagradas Escrituras. Muitas das vezes nós rejeitamos ouvir a verdade sobre os nossos filhos para não impor limites. É isso que Eli estava vivenciando aqui, ausência de lei, medo de se sentir culpado. Meu querido, se você pegar Salomão dentro dos seus provérbios, ele coloca lá em 13:24, quem se nega a castigar o seu filho não ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. 23:13, não evite a disciplina à criança, se você a castiga com a vara, ela não morrerá. 29:17, discipline seu filho e ele te dará paz, trará grande prazer à sua alma. 22:15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara disciplina livrará dela. Nós não podemos negligenciar o que temos ouvido sobre os nossos filhos e entender que esse falar é um alerta para o nosso coração e para a nossa casa. Segunda coisa, não negligencie o ouvir. As orientações e a advertência. Primeiro, ele não estava vendo. Porque todo o povo estava vendo e ele estava fingindo não ver. Segundo, agora é o ouvir. Se você pegar o versículo 27 a 30, levanta-se um homem de Deus e vai lá trazer uma advertência para Eli. O texto diz assim, olha, e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de teu pai, quando ele estava no Egito, sob o domínio de Faraó? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família a linhagem de seu pai, que ministraria diante de mim para sempre.
Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem serão tratados com desprezo. Você já pensou uma notícia dessa? Aquilo que Deus prometeu como resposta de: olha, Eli, você e sua geração serão os homens que irão adiante de mim, honrando com os sacrifícios e ofertas do teu povo. Ouviu uma declaração dessa? Longe de mim tal coisa. Não mais, porque eu honrarei aqueles que me honram e negarei aqueles que me negam. Tratarei com desprezo. Meu querido, aqui Eli recebe uma coisa importante. Porque Eli não se atentou em tratar do passado. Meu querido, quando nós entendemos as promessas de Deus para a nossa vida, nós temos que olhar com o passado com uma responsabilidade de permanecer no caminho do Senhor. Era um privilégio ser sumo sacerdote. Era um privilégio oferecer sacrifícios. Mas Eli não honrou o que Deus prometera. Segundo o mensageiro falou para o presente. Falou assim, olha, acusou Eli de colocar os filhos à frente do Senhor. Na hierarquia, meu querido, Deus em primeiro lugar, família segundo. Se isso inverter, nós vamos criar idolatria no nosso coração. 1 Timóteo 5:22 diz assim: não se torne cúmplice do pecado de outro. Nós não podemos cair no contexto de omissão. Meu querido, olha o que diz o versículo 29. Para tu, eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo. O povo estava, o Ofineia e os dois filhos dele estavam pegando as ofertas e estavam o quê? Se engordando com elas. Nós precisamos ficar atento com os alertas que Deus tem nos dado. A ideia aqui do texto original, quando Paulo declara em Efésios 6,4, não irriteis seus filhos, é de não perder a coragem de colocar os seus filhos no caminho certo. Meu querido, e a última coisa, versículos 35 e 36 do capítulo 2, diz o texto: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que resta da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe imporá que o põe em alguma função sacerdotal para ter o que comer. 1 Samuel 3,18 diz assim: então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. Além de negligenciar o ver, além de negligenciar o ouvir, porque um homem de Deus foi lá para colocar a sentença, ele negligenciou o agir. Meu querido, presta atenção. Se eu recebo uma sentença dessa do Senhor, eu ia dar um jeito de me retratar, correr atrás. Foi isso que Davi fez no Salmo 51. Ele recebeu a sentença, rasgou as vestes, vestiu o saco e ficou de jejum e oração até a resposta do Senhor. Não foi a que ele esperava, mas ele agiu. Muitas das vezes nós aceitamos o caos como determinado por Deus. Aqui, olha o que Eli diz para Samuel: ele é o Senhor, faça o que bem quiser. É assim que nós entregamos nossa família, é assim que nós entregamos os nossos filhos, é assim que nós entregamos o nosso casamento, é assim que nós entregamos para o mundo. Não, meu querido, eu me desempenho, eu me esforço para fazer o melhor. Porque a última palavra é do Senhor. É nisso que eu creio. E aqui Samuel então negligencia o agir. Olha a passividade no fatalismo. Os descendentes de Eli se enfraqueceriam, extinguiria toda a sua geração. O texto diz ainda que nem idoso ia ter. Houve vários prenúncios da punição de Deus. Primeiro, o povo falou. Segundo, um homem de Deus se levanta para falar. Depois levanta-se o menino Samuel e fala: olha, sua família está indo para o buraco. O Senhor faz o que lhe achar bem.
O propósito da palavra de Deus, meu querido, não é só apontar o pecado. O propósito da palavra de Deus é que nos leve a um arrependimento e mudança de atitude. É isso. Meu querido, o que eu estou dizendo para você nessa manhã, não entregue os pontos. Não desista da sua família, não abra mão da sua família, lute por ela. Não foi você que gerou os filhos? Olha, lute pelos seus filhos, jejue, pague o preço. Porque não é porque você ouviu uma palavra que essa será a palavra de Deus para a sua vida. 1 Samuel 4, versículo 17, aqui eu concluo. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17 a 22. Primeira Samuel, capítulo 4, de 17 a 22, diz assim: Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus e houve também grande destroço entre o povo. Além disso, também seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disse a mulher que estava com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e não fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido, e disse mais: De Israel a glória é levada, pois é tomada a arca de Deus. Houve o anúncio da tragédia. Ele não viu, ele não ouviu e não agiu. E ficou a herança. Qual a herança? Nome do filho. Termo hebraico correto: Icabode. Foi-se a glória do Senhor. O que eu estou olhando para esse texto, meu querido, eu olho para talvez para nós. Eli recebeu a notícia. Eli teve várias oportunidades. E ele diz: Senhor, faça o que ele quiser. Como se estivesse fazendo descaso ou pouco caso. E olha o que acontece. O cara se engordou com o pecado dos filhos, porque a comida que os filhos levavam para casa era comidas consagradas a Deus. Diz o texto que ele estava tão pesado que ele caiu da cadeira, bateu o pescoço e morreu. A minha pergunta é o seguinte: você vai deixar a glória de Deus embora da sua casa? Você vai deixar a glória do Senhor se esvairir? Então você precisa se atentar para o que você está vendo, para o que você está ouvindo, e para arregaçar as mangas e agir. Porque nós podemos não deixar a glória do Senhor embora da nossa casa. Se nós agirmos com disciplina exemplar, nós poderemos resgatar nosso lar, resgatar nossas famílias, resgatar nossa casa. Isso foi um anúncio para Eli, não era um anúncio de desespero, era um anúncio de alerta. Olha, está na hora de você tomar a rédea da situação. Você mãe, você pai, talvez você filho. Está na hora de tomar as rédeas e consagrar a sua família no altar do Senhor. Para que você possa declarar: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Porque a glória do Senhor não vai sair do meu lar. A glória do Senhor não vai sair da minha casa. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração para você nessa manhã.